Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e agora entrevistando e batendo um papo com nutricionistas de todo o Brasil, mas não é qualquer nutricionista não, são só os nutricionistas tops, como a grande Hansa, que está me dando o prazer de receber essa oportunidade de entrevistá-la aqui, de fazer um bate-papo sobre perfil comportamental, sobre perfil comportamental alimentar, sobre coaching nutricional, sobre plano de reeducação alimentar e sobre tudo isso que está acontecendo em relação à nutrição, principalmente nessa pandemia que deixou o pessoal meio perder um pouco o foco, né? Para quem não me conhece ainda, está aqui acompanhando o canal, talvez pela primeira vez, que com certeza vieram por causa da Hansa, né? Que aí viram que a Hansa estaria e vieram para o canal. Eu sou o Leandro Galhardo, eu sou Master Trainer Coach e eu ajudo, né, com que nutricionistas eles potencializem o seu processo no consultório para conseguir melhores resultados através do coaching nutricional e da programação neurolinguística. E agora eu vou deixar que, né, a minha entrevistada aí se apresente, por favor, Hansa. Quem é você? Bom, então, eu sou nutricionista aqui em Cuiabá, já atuo aí na área clínica já tem uns 8, 9 anos, e assim, eu vim daquela nutrição mais básica, nutrição raiz, que a faculdade ensina, né, e com o tempo fui me aprofundando mais, então comecei fazendo cursos voltados mais para nutrição clínica, nutrição funcional, ortomolecular, fitoterapia, até eu chegar no coach, né, porque eu sentia que ainda faltava alguma coisa ali no meu atendimento, né, e eu sempre tive muito aquela coisa da empatia com o meu paciente, acho que também por já ter atuado muito em área hospitalar, né, Legal. E ter muitos pacientes que são mais carentes de atenção, né, de você realmente parar e escutar eles, eu comecei a sentir que eu precisava me aprofundar mais nisso. E aí eu fui em busca realmente de estudar um pouquinho mais sobre o coach, quando ele começou a bombar aí, né, nas redes, e até eu chegar no instituto, né, e aí agora, aprendendo mais também sobre a programação neurolinguística, que é uma novidade para mim, gostando bastante. E atualmente, com esse momento de pandemia, veio também os atendimentos online. Então, além de atender os pacientes... Foi uma novidade, né, Hansa? É uma novidade boa, né? Para alguma coisa, a pandemia também serviu. Né? Então, além dos atendimentos presenciais em Cuiabá, eu comecei também a realizar atendimentos online. Então, mesmo quem não é de Cuiabá, comecei a atender paciente fora, São Paulo, teve paciente até de Nova York, então é muito legal o que esse mundo virtual faz aí, né? Perfeito. E até, você colocou num ponto bem interessante, que é essa questão dessa abertura que a pandemia deu para o profissional nutricionista atuar online. Quando isso começou para você, como que foi essa adaptação? Então, né, eu sempre ficava assim, gente, mas por que a gente não pode atuar online, né? Tantos outros profissionais já faziam isso, por que a nutrição não pode? Por que a gente tem que ficar tão preso assim à avaliação física, né? Que era uma das coisas que eles tinham como, o barreira, online, né? Não tem como, uma barreira ali. Mas aí quando surgiu isso, eu falei, nossa, agora é minha hora. Né? Agora é a chance, vou estruturar todo o meu atendimento online sem perder a qualidade, né? Mantendo a qualidade do atendimento, só que sem a questão da avaliação física. Vou revolucionar nisso aí. Então, assim, para mim foi bem prático. Eu acho que o mais difícil para mim foi, que tipo de plataforma, né, que eu vou usar para conseguir fazer esses atendimentos. Mas quando surgiu essa coisa do online, muita gente começou também a divulgar ideias, né, de outras plataformas para você estar utilizando e fazendo esses atendimentos. Então, acabou sendo bem tranquilo. Eu gostei bastante, confesso que foi muito legal para mim. Além de você estar no conforto de casa, então você pode atender a qualquer momento o paciente, qualquer horário, por isso não vai precisar sair de casa. Né? Além disso, ainda tem a chance de você chegar mais longe, né? Ir além, conhecer pessoas que você nem imagina, né? Que estão ali, às vezes, te assistindo numa rede social e você nem imagina. Legal.
Então, isso que é muito bacana, que você saiu do local e virou global, já atendendo até em Nova York, olha isso. Pois imagina. Quando veio a primeira paciente em Nova York, eu falei, gente, mas eu tô longe, tô chegando longe, olha só. E a gente não imagina, né, isso. Sim. Mas foi, e você acredita que isso agora veio para ficar? Porque até então é só até fevereiro, pelo menos o que está estipulado. Mas existe uma corrente disso ficar realmente para sempre atendimento assim? Olha, eu torço para que continue assim, mas eu acredito que agora, né, já que a gente começou a fazer todo esse atendimento online, eu acredito que eles viram que dá certo, é possível, não perde qualidade no atendimento, a gente não fere nenhuma ética, nada, né, relacionado à nutrição. Então, eu acredito muito que eles tenham entendido que dá sim para ser realizado online e mantenha isso. Estou torcendo para que isso aconteça. Ah, que perfeito. Mas vai sim. E as ferramentas de coach te auxiliaram dentro desse processo do fazer online também? Porque o coach ele tem toda uma estrutura que facilita tanto o presencial como o atendimento online, porque trabalha em outros aspectos, né? Não só, como você disse, a mensuração, que aí precisa estar pessoalmente. Então, muito. Eu acho que, assim, as ferramentas do coach, eles agregam muito valor para a sua consulta, né? Porque a gente consegue fazer uma consulta mais dinâmica, menos robótica, então acaba se tornando uma coisa mais humana. E com as ferramentas a gente consegue trabalhar mais. Então, não necessariamente eu precise só ficar acompanhando números, né? Sim. Mas acompanhar realmente a mudança de hábito, né? Como que tá a concretização disso mesmo, que eu acho que é o mais importante, não números, né? Então, às vezes tem paciente, assim, como já tem muito tempo que eu atendo, lá atrás, quando eu comecei naquela nutrição básica ali que a gente sai da faculdade, a gente é preso muito a números. E eu via muito, a paciente chegava, número, resultado perfeito, balança, tá ótimo, tá perdendo peso. Mas não mantinha isso. Chegava naquele peso que ele queria, aí ele fazia o que ele queria, normalmente é uma viagem, alguma coisa, algum casamento, um aniversário, uma formatura, alguma coisa assim. Passava aquele momento, pronto, ele tinha um reganho de peso, ele desistia. Era como se o tratamento fosse algo com início, meio e fim, acabou. E aí eu acho que as ferramentas do coach, eles ajudam a melhorar isso, né? O paciente, ele quer emagrecer, mas assim, é uma coisa que ele vai seguir só para uma festa de casamento, ou ele quer para a vida, ele quer levar isso para a vida dele, ele quer aprender realmente como mudar a mentalidade dele em relação à dieta, emagrecimento, né? Então, acho que as ferramentas ajudam muito nisso, porque a gente aprofunda mais isso. Legal. Não é só uma mudança temporária para um objetivo específico, é uma transformação de comportamentos, de hábitos alimentares e a maneira que a pessoa se relaciona com a comida, né? E a programação neurolinguística, ela também auxilia muito isso. Agora, Hanzia, como que tem sido para você, qual a sua percepção das maiores dificuldades para um processo de emagrecimento, justamente nesse período que, né, tomara que a gente esteja finalizando o período pandemia, né? Mas o que você pôde perceber desse período, as maiores dificuldades do paciente para emagrecer? Eu acho que, na verdade, a pandemia, ela só fortaleceu mais esses motivos com que os pacientes já vêm brigando aí com a balança. Porque eu costumo dizer que o emagrecimento, existem 3 pilares para você, durante o processo de emagrecimento. E a alimentação é um deles, mentalidade e atividade física, o corpo, né? Então, a alimentação, eu vejo que, assim, o paciente, ou ele já tem uma alimentação muito ruim, né, em termos nutricionais, é uma alimentação de péssima qualidade mesmo, ou às vezes ele até tem uma qualidade na alimentação dele, tem alimentos nutritivos, mas a quantidade exagerada. Então, ou ele tá de um lado, ou ele tá do outro. E aí ele se perde nesse equilíbrio, né? A mentalidade, porque eu acho que as pessoas ainda têm essa ideia errada de dieta,
elas ainda descontam muitas emoções na comida, ainda existe muito aquilo que eu falo de fome emocional, e fome emocional não cura com comida, né? Então, isso aí é bom que o coach, ele consegue aprofundar melhor. Eu acho que também, assim, as pessoas precisam trazer a responsabilidade para si, porque ele acha que ele indo no nutricionista, a responsabilidade dele emagrecer é do nutricionista. Ele indo, buscando um educador físico, a responsabilidade para ele fazer atividade física é do educador físico, e não é bem assim. Então, ele tem que trazer a responsabilidade para si. Eu acho que eles ainda ficam muito nessa ideia errada, jogando responsabilidade, não traz para si. E atividade física, né, o corpo, que eu acho que as pessoas ainda, elas têm uma distorção de imagem ainda muito grande, e são poucos os que chegam já falando que faz atividade física, ou quando faz, não é uma coisa assim prazerosa, então aí ele vai uma vez ou outra, porque não tem motivação, não tem prazer de estar ali realizando aquilo, então não busca uma coisa que ele goste, ele acha que ele tem que fazer esse tipo de atividade física para alcançar o objetivo dele, então eu vou lá por obrigação fazer essa atividade física e pronto. Não é bem assim também, né? Então, acho que trabalhando esses 3 pilares é que a gente consegue realmente melhorar esse processo de emagrecimento. Uau! E é muito legal isso que você falou, que a questão das pessoas colocarem a responsabilidade no profissional e não perceber que o profissional é só um instrumento para mostrar que a responsabilidade é dele mesmo, que quem está fazendo ele chegar naquela situação, né, é ele mesmo, com as atitudes, com os comportamentos dele. A fome emocional, achei bem bacana você colocar isso, porque dentro desse processo de coach também trabalha muito a inteligência emocional, porque às vezes a gente pensa que é só para aqueles eventos, né, que tem grandes eventos de inteligência emocional, e que isso não tem nada a ver com a questão de alimentação, mas claro que tem a ver. Dependendo da maneira que eu me sinto, e se eu não sei como nem reconhecer ou como controlar as reações que eu tenho com esse sentimento, eu acabo indo descontando na comida. E aí, como trabalhar isso? E o coach, ele adentra fortemente dentro da inteligência emocional alimentar. Agora, tudo isso que você me falou, Hanzia, tem a ver também com o perfil comportamental? Você acredita que, dependendo do perfil comportamental das pessoas, ela tenha mais facilidade ou mais dificuldade de emagrecer? Como é isso para você? Muito. Eu falo que, assim, depois que eu aprendi a ferramenta de perfil comportamental, eu comecei a usar isso muito no consultório. Já na primeira consulta, eu já traço o perfil comportamental. Legal. E aí, a partir das próximas consultas, eu já deixo ali no registro do paciente o perfil comportamental dele. Porque até o manejo da consulta em si já vai ser diferente, né? Tem paciente que ele tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar a mudanças. Tem paciente que ele gosta da coisa bem detalhada. Tem paciente que gosta do simples, do básico. Então, isso vai muito do perfil comportamental. Então, quando eu entendo qual é o perfil que aquele paciente tem para mim, eu consigo trabalhar melhor com ele. Inclusive, na hora de montar realmente o plano alimentar dele. Então, por exemplo, ele chega a interferir até nisso, né? Exatamente, porque, por exemplo, um paciente que tenha um perfil comportamental tipo diferentônio, que ele gosta de coisas diferentes, ele gosta de novidade. Não adianta eu fazer ali um cardápio para ele, básico, simples, onde ele vai e falo para ele, tá aqui seu cardápio, 30 dias você retorna e a gente avalia. Ele não vai seguir. Para ele precisa de coisas novas o tempo todo. Então, você tem que montar um cardápio com coisas, com preparações diferentes, você tem que dar opções para ele estar sempre variando, mudando ali o cardápio dele, e ele é meio imediatista, então assim, não adianta eu ir lá no meu consultório, fazer toda a consulta e eu falar, olha, então tá, seu plano alimentar daqui tantos dias você vai receber, não. Para ele é assim, tem que montar na hora, entregar na hora, porque ele já vai sair ali do consultório, ele já vai lá para o mercado fazer a compra já para começar. Entendeu? Então, tudo isso a gente também consegue trabalhar.
Ele precisa que você dê opções para ele. Então, você tem essa e essa opção. Qual você vai seguir? Ah, não, vou seguir a opção A. Beleza, então vamos trabalhar com a opção A com você. Ele precisa disso, né? Já é diferente dos outros perfis. Então, tem o Sertônio. Ele tem que ser tudo, ele vai seguir à risca o que você passar para ele. Pesar, né? Aquela questão de ver o que tem. Exatamente. Mas ele precisa que você descreva cada coisinha do que ele precisa fazer, o passo a passo todo certinho do que ele precisa fazer. Aí tem o Juntônio. Esse adora um grupo de desafio, um grupo de emagrecimento, gosta de estar em contato, então ele é mais despojado. Então até a forma com que eu vou abordar ele na consulta é um pouco mais informal, né? A linguagem, tudo, para eu me conectar com ele, porque é importante isso também, a gente se conectar com o paciente ali, né, durante a consulta. Não é só entregar o plano alimentar e pronto. Então, e é legal que é uma conexão individualizada, né, Hansa? Você percebe exatamente aquelas coisas que fazem mais sentido para esse seu paciente, que tem a ver com o perfil dele, você individualiza o processo, que é a questão mesmo de humanizar, né? Você humaniza o processo. Exato, exatamente. Por isso que eu acho tão importante você realmente conhecer esse perfil comportamental, né? Às vezes parece algo bobo, né? Mas, nossa, olha quanta coisa você consegue diferenciar ali na sua consulta para não ficar aquela coisa padrão, sabe? Todo paciente que chega, a nutricionista Ranzia, ela vai tratar assim, 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 assim. Não. O paciente com perfil tal é assim, o perfil tal é assim. Então, isso varia. Então, é uma coisa bem individual, bem humanizada mesmo. Sim. E para quem, né, tá acompanhando e não sabe, a grande Hans, ela fez a nossa formação, ela está em processo de fazer a formação de NutriCoach, que é coaching nutricional com programação neurolinguística alimentar voltada exclusivo só para nutricionistas, e uma dessas ferramentas, essa ferramenta de perfil comportamental alimentar, que por uma brincadeira a gente chamou da família Onion, né? E tem 4 perfis comportamentais, e quando o nutricionista sabe qual é o perfil comportamental do seu paciente, e brilhantemente a Hansa trouxe, puxa, é fantástico fazer isso na primeira sessão, porque eu já individualizo o processo, já humanizo, já vejo exatamente para esse meu paciente como eu vou conduzir, você é muito mais assertivo, gera muito mais conexão, porque aquilo que você fala e aquilo que o paciente escuta sobre o perfil dele, fala, nossa, faz muito sentido mesmo, porque eu sou assim, poxa, ela tá me tratando de uma maneira diferente, que de repente uma amiga que também foi, falou, nossa, mas o seu é diferente do meu, sim, porque são pessoas diferentes, mas não só naquilo que ela vai comer, mas como vai comportar. O nível de inteligência emocional de uma e de outra pessoa é diferente, tem gestão do tempo alimentar que é diferente para uma pessoa para outra, o coach com a programação neurolinguística também trabalha a quebra de crenças, que por mais que às vezes, meio que batido o pessoal falar de crença e tudo, você não imagina o como faz diferença quando você quebra uma crença que a pessoa tem, que essa crença, o que é uma crença limitante? É o seu paciente acreditar naquilo, e por acreditar naquilo, ele não consegue o resultado. Como a dieta não funciona, ou aquelas pessoas que são, genética da minha família, não adianta eu realizar. Só que tudo meu metabolismo é lento. Meu metabolismo, é sempre assim, a culpa é do outro, né? A culpa é do meu metabolismo, que veio da minha família, que acabou que tem esse metabolismo, que fez da genética, eu tenho esse metabolismo, e é muito legal que o coaching nutricional, ele traz a responsabilidade para a pessoa, individualiza o processo, e é muito mais assertivo até, como a grande Hansa trouxe, para a criação de um plano de reeducação alimentar. Grande Hansa, e quando você foi aplicando isso no seu paciente, como você percebeu a reação dele com essa sua novidade do perfil comportamental? O legal é que depois que eu aplico a ferramenta, aí eu pergunto para o paciente, eu traço mais ou menos ali o perfil dele, eu falo, conforme, né, o que a gente fez aqui, né, a aplicação da ferramenta, deu o seu perfil tal, né, isso, e aí falo um pouco das características do perfil. Aí eu pergunto para ele, você concorda com o resultado? Né, aí, na maioria das vezes o paciente fala, nossa, sou eu todo. Então, assim, realmente eles se identificam com aquilo que tá ali no resultado da ferramenta mesmo.
E é engraçado porque eles ficam assim, nossa, mas como que você conseguiu traçar todo esse perfil assim, só com uma aplicação de ferramenta? É até engraçada a reação deles. Mas eles ficam assim, nossa, que legal. Aí eles querem levar a ferramenta, eles querem que você deixe por escrito, né, os pontos fortes, os pontos fracos, para eles lerem. É bem bacana. E eu sempre gosto que eles leiam mesmo, principalmente os pontos fracos, porque eu falo para eles assim, é legal você ter consciência para você pensar, não, peraí, eu preciso trabalhar em cima desses pontos, quais estão impedindo mais que eu alcance o meu resultado dentro do emagrecimento, qual que ainda está pegando. Então, é legal que eles vão para casa, leiam e, né, fiquem ali pensando naquilo ainda, depois da consulta, E é difícil aplicar essa ferramenta? Precisa, sei lá, de estudar 5 anos em Harvard? Nem um pouco. É só fazer o curso de NutriCoach do Instituto que já tá tudo certo. Bem facinho, não tem mistério. O que é legal da ferramenta é que essa surpresa que o paciente tem não é uma ferramenta em que você dá um diagnóstico, é uma ferramenta em que a própria pessoa se dá o diagnóstico de como é o perfil dela, que é ela que responde um questionário, então, baseado nas respostas dela, o resultado é aquilo que ela é, né? Então, é por isso que é muito mais assertivo. E o que eu acho muito legal dessa ferramenta é que ela detecta, como você disse, eu uso ela na primeira sessão, ela detecta o efeito sanfona, porque como tem 2 perfis, né? O diferentônio, que é esse que gosta não gosta de rotina, gosta de comer coisas diferentes, tem aquele imediatismo e tudo, e o juntônio, que é um perfil que é bem predominante no brasileiro, que é aquele que vai para casa do outro para comer, que gosta de fazer um negocinho, uma comidinha, vamos se juntar e comer, não sei o que lá, eles estão mais voltados para o lado que engorda, que existe um gráfico, né, que esse perfil, que essa ferramenta traz, e que aí ele mostra, olha, esses 2 perfis comportamentais, eles estão do lado das pessoas que têm a tendência a estabilizar um peso acima do ideal, ou têm a tendência mesmo de engordar. E do outro lado, que é o lado do sertônio, que é aquele, como você disse, puxa, um plano de reeducação alimentar que precisa pesar, que precisa verificar as coisas que tem, para ele faz muito sentido e para ele é tranquilo fazer isso, diferente do diferentônio. Você vai fazer isso com o diferentônio e vai ser, meu Deus, ele pode até fazer por um tempo para alcançar aquele objetivo como você trouxe no início, mas isso não vai virar um hábito que está fora do padrão comportamental dele. E o Rapidonium, que é aquele que é muito focado, muito objetivo, que já quer perder o peso e vai fazer de tudo correndo para fazer o negócio acontecer, está no lado de emagrecer. O que é legal quando você aplica a ferramenta, se você tem um paciente que você vai ver que na hora que você faz um quadradinho para verificar onde que está a predominância, se ele está predominante e emagrece ao mesmo tempo e engorda, já está mostrando que ele fica com comportamentos do efeito sanfona. Então, se ele está com, na verdade, quando a pessoa, o paciente procura o profissional de nutrição, ele está precisando de auxílio. Então, normalmente, até cheguei a comentar com você disse, olha, tem muito diferentônio, que é o que mantém que tem a tendência a estabilizar o peso acima do ideal, ou seja, a pessoa está um pouco mais gordinho, e aí a pessoa vai e procura o nutricionista. Da mesma maneira que, na hora que você vê isso, você consegue perceber se essa pessoa já está sempre sim, a tendência é sempre estabilizar esse peso, ou se ela tem alguma oscilação. Se ela tem alguma oscilação, ainda que ela nem te diga sobre o efeito sanfona, só com a resposta do teste você percebe, olha, aqui esse paciente, o efeito sanfona acontece. E o que é muito legal, que é uma coisa mais profunda, que é o universo de coaching, é que a ferramenta também te mostra. Se estiver mais voltado o gráfico para cima, é por causa das crenças, das coisas que essa pessoa acredita. E aí, por causa dessas coisas que ela acredita, por isso que ela está tendo esses comportamentos e tendo esses resultados. Ou, sei lá, embaixo, ela até sabe o que é o certo, mas ela não está tendo uma atitude. Então fica muito mais fácil até saber como vai trabalhar. E o que eu achei perfeito, Hansi, é que você traz, eu individualizo o processo. Eu percebo o que é para esse paciente e começo a agir conforme, né, as necessidades dele. E o quanto isso é prazeroso também para o seu paciente, de falar assim, puxa, eu sou individualizado. Não é uma coisa que, de repente, sim, eu não procuro isso na internet e acho, e ok, puxa, que ela passou a procurar, achei. Não, é para mim. Então, se é para mim, e se é para minha transformação, e se gera esse autoconhecimento direcionado para o objetivo que ela quer, a chance de fidelização, de retenção dentro do processo é muito maior. Isso faz sentido ou viajei, Hansi? Total sentido. Faz muito sentido. É exatamente isso que acontece mesmo.
o paciente se sente especial, ele se sente alguém especial, ele não é só mais um número ali de pacientes que o profissional está atendendo, então ele é uma pessoa, ele é, por exemplo, o Leandro, entendeu? Então assim, é bem bacana. Bacana. E algumas outras técnicas que você viu, além do perfil comportamental, de rapport, de uma série de coisas, também te auxiliaram para individualizar e humanizar mais esse processo? Bastante. Uma ferramenta também que eu gostei muito, que nessa formação vocês trouxeram, foi a das cartelinhas de sabotadores, das vantagens, porque é muito legal isso, porque assim, o paciente visualiza, não sou eu que estou falando para ele está vendo isso, né? Então, isso aí é muito bacana, é muito legal quando eles tomam consciência, que eles não tomavam antes de começar a colocar no papel. Colocar no papel. E é tão legal que assim, existe uma profundidade muito grande através desse exercício que às vezes parece que é simples, né? Até que a questão é que às vezes as pessoas acham que essas mudanças e tudo, é claro que às vezes precisa de um exame, você vai fazendo acompanhamento dos números, tudo isso é importante, a gente não tem que desconsiderar. Sim. Mas que às vezes grandes mudanças estão em pequenos passos ou pequenas mudanças de comportamento que as pessoas fazem. E essa tem muito a ver com programação neurolinguística, que é a partir do momento que ela mesma, né, são 3 cartas, uma carta de vantagem, né, cartões de vantagens que o próprio paciente vê. É diferente de se de repente, olha, é uma vantagem que você vai poder ir na praia e vai poder ficar de biquíni, vai ir na praia e vai poder ficar de sunga sem ter vergonha. Mas você não sabe necessariamente se eu gosto de praia. De repente, eu detesto praia. Então, para mim, na hora que você fez isso, eu falei, pô, isso não é vantagem nenhuma. Mas a individualização do processo é justamente ver o que vai ser vantagem para você. Porque vantagem para uma pessoa é diferente para outra. Mas por que a programação neurolinguística entra aí? Porque na hora que o seu paciente ele começa a ver os cartões que ele mesmo criou para ele pensar naquelas vantagens, a nossa mente ela vai gerando os pensamentos. E como o nosso cérebro é atemporal, para o cérebro não é, o que eu estou pensando está no passado, está no futuro, ele faz com que as reações de estado emocional, que é como você se sente, sejam automáticas. Então, quando eu estou pensando nas vantagens, eu estou me sentindo bem, porque eu começo a gerar aquelas representações internas, aquelas imagens, que sejam sons, que sejam sentimentos de, nossa, que bem-estar. E aí você dá um mecanismo, uma ferramenta em que o seu paciente, fora do consultório, no dia a dia dele, ele tem uma ferramenta que a todo momento ele pode acessar esse estado emocional. E, claro, né, os sabotadores também são algo que quanto mais você individualiza, melhor. O meu pensamento sabotador pode ser diferente da Hansa, que é diferente de outra pessoa, e aí você faz o seu próprio paciente, ele mesmo identificar, só que identificar uma coisa. Como combater isso, que é o outro cartão do antídoto. Que é quando vem esse pensamento, vem esse antídoto, logo eu paro de pensar nisso. É como a gente viu em desenhos, né? Aquele anjinho, tem um anjinho e o diabinho aqui. Todos nós temos esse anjinho e o diabinho, que são o nosso diálogo interno, essas nossas vozes, que às vezes fala, come só mais um pouquinho. Não, mas agora só você não falar para Nutri, né? Vem aquelas assim. E aí, quando vem o antídoto, ele elimina isso e a grande batalha começa na mente. Quando o paciente aprende e, através desse processo, você auxilia ele, dando as ferramentas e fazendo esse acompanhamento, ele aprende a comandar a própria mente. E aí, os resultados dele são totalmente diferentes. Que bacana, então. Esse você já teve feedbacks em relação à aplicação deles pelos pacientes? Já. E como foi? É muito legal. Então, eu fiz eles escreverem os cartõezinhos e eles deixam tudo num mural. Eu sempre peço para fazer um mural com isso, separadinho, para ele, um lugar onde ele visualize sempre. Perfeito. E aí eles sempre me mandam foto do muralzinho, é bem legal. E o bacana é que realmente eles falam que assim, principalmente quando eles vão identificar os sabotadores, que eles não têm noção, às vezes eles estão tão assim no automático que eles não pensam no que realmente está acontecendo ali naquela situação. E aí com a ferramenta eles começam a ter essa noção do que eles realmente estão fazendo ali naquela situação. Eles estão ali naquele momento. E aí eles tomam consciência e é a hora que eles conseguem, né, identificar mais os sabotadores. Porque, a princípio,
antes dessa ferramenta, eu tinha muito isso de perguntar para o paciente, o que você acha? Era difícil deles chegarem numa resposta. É até engraçado isso. Quando você pergunta, eles nem sempre conseguem te dar uma resposta do que limita, o que sabota a dieta deles. E aí, quando você faz a ferramenta, isso aparece. E aí aparece um monte de sabotador, que ele nem imaginava. Né? Então, é muito legal por conta disso. É bem bacana. Eu gosto muito dessa coisa das ferramentas, porque eu acho que mantém também o paciente mais assíduo com o tratamento ali, o processo. Sim. Né? Porque o tempo todo ele tem que fazer algo. Ele tem que estar, né? Então, isso também mantém ele mais motivado a seguir ali, né? Dar uma continuidade. E, Hansa, o que, para a gente já ir finalizando, que eu sei que possivelmente é Nova York, eu não sei se é você que está atendendo o Trump ou não. É você que está atendendo ele? Não, existe alguma... Não. Por exemplo, quando foi gravado esse vídeo, a gente acabou de passar pelo episódio do Capitólio. Né, pois é, né? Existe algum alimento específico que pode ter alterado ou não? É perfil comportamental. Olha, isso mesmo, aí é total perfil comportamental. Total. Mas, e para você, qual foi a grande diferença de fazer parte dessa formação de NutriCoach, né, específica para nutricionistas, com coaching comportamento, com coaching nutricional e com programação neurolinguística alimentar? O que você percebeu que agregou na sua carreira? Então, como eu disse, eu acho que o que eu senti, assim, que melhorou muito foi realmente essa individualização de atendimento mesmo, né? Porque até então o atendimento, por mais que eu tivesse aquela coisa de escutar o paciente, da empatia, mas existe um protocolo de atendimento, sim, né? Aquela coisa, o paciente chega, você apresenta, senta na cadeira, faz a anamnese, tem todo aquele protocolo. E aí, estudando o coach, tudo isso, eu comecei, através das ferramentas, eu comecei a melhorar isso começou a mudar. Então, não existia mais essa coisa desse protocolo de sentou, se apresentou, né? Cada paciente eu vou levando a consulta de uma forma, eu vou fazendo de uma forma. Então, essa humanização mesmo, que eu acho que precisa muito dos profissionais da saúde de uma maneira geral, que eles tenham, né? Não é só um profissional ali sentado numa cadeira atrás de um computador, né? Na frente de um computador e o paciente ali atrás do computador e escrevendo e pronto, tchau, acabou. Não, né? É essa conexão mesmo, que eu acho que o coach, o PNL, ele ajuda muito. E principalmente porque, assim, eu comecei há um tempo a desacreditar de dieta, o papel, aquela coisa calculada. Tanto que chegou um momento que eu falei, mas gente, não é possível que eu escolhi uma profissão que agora eu não tô acreditando mais nela, nos resultados dela. E aí, comecei a estudar o coach, eu fui vendo que o problema não era só eu pegar um plano alimentar, calcular bonitinho, fazer conforme a necessidade ali do paciente e entregar para ele pronto. O problema é que eu precisava me aprofundar mais na vida dele, para eu entender mais ele, para que eu consiga ajudá-lo da melhor forma, para que ele consiga realizar aquilo que eu estou propondo para ele. Então, trabalhando tudo isso. Então, eu costumo dizer que o processo de emagrecimento ele vai além do plano alimentar calculado, bonitinho ali, que você entrega para o paciente, né? Você tem que realmente conhecer melhor o seu paciente, conhecer o que está por trás ali, às vezes, do por que ele não emagrece, por que ele está há tanto tempo nesse peso. Não é possível que só agora ele resolveu que ele quer emagrecer. O que aconteceu de errado, o que vem acontecendo na vida dele antes. Não é o agora só, né? O que já passou lá atrás da vida dele. Então, eu acho que é isso que a formação tem me ajudado muito. Eu ainda não terminei, né? Ainda estou em processo aí de formação, mas já está agregando um valor enorme já para mim, para minha consulta, para a vida mesmo. Porque a gente acaba também levando muito isso para a nossa vida também, né? Os ensinamentos de coach são muito amplos, né? Você consegue aplicar em si próprio, né? Sim, exatamente. E Hansa, isso você percebeu toda essa possibilidade nova que te deu, mas você já percebeu alguma mudança do seu paciente? De ele falar assim, nossa, mas tem... Ué, que ele percebeu essa mudança?
Você já teve feedback dele assim? Já tive feedback de muito paciente falar assim, nossa, teve inclusive um caso que esse me marcou bastante. Foi um paciente que depois da consulta, ele falou assim, terminou a consulta, ele falou assim, doutor, eu queria só falar uma coisinha para você. Eu nunca tive um atendimento como esse seu. Nunca ninguém me escutou, nunca ninguém me perguntou todas essas coisas que você pergunta. Foi muito diferente, gostei muito, me senti muito bem aqui conversando com você. E assim, isso para mim, eu falei, é aí que vale a pena, é exatamente isso que eu quero, é isso que eu quero que o paciente sinta quando ele vai numa consulta comigo, né? Ele sinta esse diferencial. Então, esse paciente me marcou porque foi um dos primeiros de quando eu comecei a colocar em prática, o coaching em prática, ele trouxe para mim. E aí eu falei, nossa, tá vendo? Vale a pena, realmente é um negócio que faz a diferença. E a partir daí, assim, as pessoas me dão esse tipo de feedback, de que, nunca teve uma consulta assim, que é diferente, que se sente mais, como fala, abraçado, se sente acolhido. Acolhida, né? Então, é bem legal isso, é um feedback muito bacana que, assim, eu falo, nossa, é muito bom isso, é muito... É um sentimento, né, de gratidão enorme que a gente fica. E o que é legal é que, por toda essa história que você contou, Hanzia, que é como se, de repente, você estava desacreditada que, putz, mas isso que eu me formei ou fazendo desse método parece que não funciona, parece que dieta realmente não funciona. E aí você descobre que, assim, poxa, não funciona se você trabalhar só ela, se você não considerar o indivíduo como um todo. E o que é legal é que ver que essa transformação, ela acaba passando até na sua própria fonte de realização. Você fica muito mais, você se sente muito mais realizada com esses feedbacks da pessoa mostrando que, nossa, é um diferencial gigante, eu me sinto acolhido estando aqui com você, eu não sou só números, né, ou não sou só o peso, né, não, eu sou muito mais do que isso, e você demonstra com as suas ações que realmente você é muito mais que isso. Eu gosto muito de entender o porquê das coisas, né? E o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz, que é algo mais profundo. E eu vejo que a sua área, né, a área dos nutricionistas é tão bacana que quem nunca, né? Quem nunca... Eu na verdade, eu confesso que eu nunca tive problemas com peso, nunca fiquei acima, assim, do peso. Eu tenho um mecanismo que quando vai um pouco, eu mesmo percebo, opa, não tá legal, e eu já volto, né? Mas... quantas pessoas, principalmente nessa época que a gente teve de pandemia, e quantas pessoas que não vivem a vida inteira preocupadas com peso, e deixa muitas vezes de curtir, às vezes uma festa com amigos, de aniversário, com família e tudo mais, porque fica nisso, peso, e não percebe que passa a vida inteira brigando com a balança, brigando com a alimentação, deixa de curtir alguns momentos, porque fica todo momento nisso. E agora é uma possibilidade da pessoa se livrar dessa angústia que está levando por tanto tempo e ter uma mudança comportamental e ter uma transformação, né? Eu gosto de dizer que quando a gente muda, a gente pode voltar. Mas quando a gente transforma, é o mesmo processo da borboleta que sai do casulo, de um bebê, né? Eu tô muito bebê também, porque como eu tenho uma filha de 10 meses, aí é tudo bebê. Mas como do bebê, que ele passa por fases, não volta nas fases. Ou seja, ele está sendo transformado a todo momento. Exato. E é uma contribuição muito grande que você acaba dando na vida das pessoas. E eu sei que esse paciente que te marcou é porque, de fato, você também marcou a vida dele. E isso não tem preço que pague, né? Com certeza. É o que faz valer a pena, né? Com certeza. Hanzia, muito obrigado. Quero agradecer de coração pela sua participação. Obrigada, prazer poder te servir com esse conhecimento de coaching nutricional, com programação neurolinguística, e eu sei que daqui para frente muitos outros feedbacks desse você vai ter. Agora só me diga, posso passar o seu contato aqui junto desse vídeo para quem estiver assistindo, se for de Nova York, we speak English too. Yes! No problem. No problem, né? E atendimentos online e tudo mais, você pode aí procurar a Hanzia, né, Hanzia? Sim. Só quem quer emagrecer ou você também trabalha qualquer? Não, eu trabalho também hipertrofia, doenças crônicas, são as três áreas que eu mais trabalho, emagrecimento, hipertrofia e doenças crônicas.
Perfeito. Então, vai acompanhar esse vídeo, ou vai estar escrito aqui os contatos para você ir fazer atendimento online de uma maneira diferenciada, porque a grande Hansia é NutriCoach, ela utiliza tanto a expertise da nutrição, como do coaching nutricional, como da programação neurolinguística alimentar. Por enquanto eu fui, a Hansia foi também, né? Nós fomos. Fui. Mas vocês sabem onde nos encontrar. Exatamente. Me acompanhem lá também no Instagram, que eu tô sempre dando dicas e tudo mais. E seu Instagram dela está aqui, tananana, ou também lá no link, você apertou no link e foi com a gente para lá. Muito obrigado mais uma vez, Hansia. Obrigada. Prazer foi meu.